Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo. Muito bem, antes de tudo, a mensagem do bem, a frase do dia. Vamos a ela! Cadê você? Cadê você? Apareça, está aqui. Muito bem, vamos lá! Frase do dia. Apareceu, vamos lá. Vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai, a fé realiza. Gostei. E aqui os meus contatos para que vocês entrem em contato. Muito bem. Amigos e amigas, vamos aqui então dando continuidade aqui aos estudos da organização da administração pública. Na aula passada, aqui no item 2.2.1, nós esgotamos o tema autarquias. A aula de hoje começa aqui, ó. Item 2.2.2. Vamos lá, item 2.2.2. Iremos tratar do quê? Das fundações públicas. Fundações públicas que também são entidades que integram a administração pública indireta. Fundações públicas também são entidades que integram a administração pública indireta. Podem ser federais, estaduais, municipais, distritais ou até estaduais, né? E federais também, já falei, muito bem. Gente, daqui pra frente é muito mais light, muito mais suave, porque muitas informações que eu teci sobre as autarquias também se aplicam às demais entidades que integram a administração pública indireta. Tem personalidade jurídica própria, tem patrimônio próprio, receita própria, pessoa própria, responderam pelos seus atos, celebram contratos, não são subordinadas aos entes centrais, no máximo o quê? Vinculadas, supervisionadas. Ok. Quais são as peculiaridades das fundações públicas? Primeira peculiaridade, primeira característica. As fundações públicas nascem a partir de um patrimônio público. Então viram em prova assim, a entidade que nasce através de um patrimônio público, ou se vocês virem em prova assim, ó, patrimônio público personalizado é a fundação pública, ok? Legal. Por exemplo, o município pretende criar uma fundação pública para incentivar práticas esportivas, recreativas. Primeiro passo, município, destaque o orçamento, bens imóveis, bens móveis pessoal, não são mais seus. E a partir desse patrimônio público personalizado nasce a fundação pública. Outro cuidado, hein? Temos fundações públicas que nos interessam hoje e fundações privadas que não integram a administração pública. Fundação privada, por exemplo, Fundação Xuxa, Fundação Pelé, Fundação Itaú, Fundação Roberto Marinho, são criados por particulares, não nos interessam. Nos interessam hoje as fundações públicas que integram a administração pública. Legal. Outro ponto, a fundação pública é ligada ao fomento, ao altruísmo, à ajuda, ao incentivo. Gente, a atividade econômica jamais. Qual que é a vibe da fundação pública? Saúde, educação, meio ambiente, o altruísmo, o fomento. Qual que é a polêmica? Hoje, de acordo com a maioria pelo menos, temos duas categorias, duas espécies de fundação pública. Vamos lá então, gente. Quais são as duas categorias de fundações públicas que existem? Temos uma fundação pública prevista na norma, previsão normativa aqui, gente, ó. Prevista aqui na Constituição. Volta para cá, filho. Então, a primeira modalidade aqui de fundação pública, ó. Previsão na norma. No artigo 37, inciso 9º da Constituição, prevista também lá no Decreto-Lei 200/67 e também prevista aqui na Lei 7596 de 87. Gente, para as normas em questão, a fundação pública não será criada por lei, não. Ela terá sua criação apenas autorizada por lei específica. Criação autorizada por lei específica. Criação autorizada por lei específica. Calma lá então, professor. Lei específica ordinária. A autarquia é criada por uma lei. Beleza. Essa fundação pública aqui não. A lei só autoriza a criação. Quando que ela nasce? Quando você registra o seu estatuto em cartório. Registro do estatuto em cartório, ok? Legal. Então a lei específica ordinária só autoriza a criação e ela nasce com registro do estatuto em cartório. Só que a banca é do mal. O que a banca afirmará? Que essa fundação pública que nasce com a inscrição dos seus atos constitutivos em cartório. Correto. Mesma coisa que registro. Registro ou inscrição dos atos constitutivos em cartório. E o regime desta fundação, gente, ele é um regime privado. É uma fundação pública de regime privado. Perderá as principais prerrogativas e manterá as sujeições. Exemplo, a FUNPRESP. FUNPRESP é a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Federais, cuja criação foi autorizada pela Lei 12.618 de 2012.
é a Fundação de Previdência Complementar dos Servidores Públicos e Serviços Federais, é uma fundação pública de regime privado, ok. Só que os doutrinadores, os estudiosos aqui do direito administrativo, a doutrina, e também a jurisprudência, os tribunais, eles também admitem uma segunda modalidade de fundação pública. É aquela fundação pública que será criada por lei. Criação por lei específica ordinária. Então, calma lá, a primeira modalidade aqui de fundação pública, ela é apenas autorizada por lei específica ordinária, ok. A segunda modalidade aqui de fundação pública, ela será criada diretamente por uma lei específica ordinária, legal. A primeira modalidade nasce quando você registra o estatuto em cartório. Gente, a segunda modalidade, ela não precisa de registro em cartório. Quando que ela nasce? Quando a lei que a cria é promulgada. O registro é prescindível, dispensável. Ela nasce quando a lei que a cria é promulgada. E a principal diferença é essa aqui, gente, ó. O regime passará de privado para regime público. É uma fundação pública de regime público, com prerrogativas e sujeições. E aqui eu tenho vários exemplos. Tanto que as fundações públicas mais antigas são de regime público, ó. O IBGE, temos aqui, gente, a FUNAI, que é de regime público, a FUNASA, que também é de regime público, FUNASA, Fundação Nacional de Saúde. Eu também fiz estágio em 2001 e lá também fui campeão de mini sinuca entre os estagiários, ok? Então, fundação, previsão normativa, a lei só autoriza a criação, nasce com registro em cartório e regime é privado. Previsão a criação doutrinária e construção jurisprudencial, a fundação pública também pode ser criada por lei específica ordinária, nasce quando a lei que a cria é promulgada, regime é público e o registro é prescindível. Qual que é a curiosidade? Alguns têm entendido, quando eu falo alguns, a maioria, tá, gente? Que essa fundação pública de regime público nada mais é que uma autarquia. Então, talvez você veja em prova assim, ó, autarquia fundacional ou fundação autárquica, é a mesma coisa. A autarquia fundacional ou fundação autárquica é a mesma coisa. Ai, socorro! O que é uma autarquia fundacional? Vou chamar o fiscal. Calma. É uma fundação pública que é criada por lei de regime público, que para a maioria é uma espécie de autarquia. Ok. Professor, eu estou lendo aqui no artigo 37, inciso 9, e tá assim, ó. A lei autorizará a criação de uma fundação pública. A lei específica autorizará a criação de uma fundação pública. Lógico, a fundação aqui, né, que é mencionada aqui, ó, no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Realmente, então, a lei específica ordinária autorizará a criação de uma fundação pública, ok. Só que cabe à lei complementar definir as áreas de sua atuação. Não entendi. Cabe à lei complementar definir as áreas que ela atua. Atenção por quê? Atenção. A lei específica ordinária, ela autoriza a criação ou cria a fundação pública. Só que caberá a uma lei complementar, cujo quórum de aprovação de maioria absoluta, caberá à lei complementar definir naquele ente em que áreas que aquela fundação pública pode atuar. Então, por exemplo, cada ente, estados, municípios, União, deverão criar uma lei complementar para definir naquele ente em que áreas que a fundação pública pode atuar ou não. É uma lei complementar geral para cada ente, que somente o quê? Definirá as áreas de atuação da fundação pública. Show de bola! Vamos lá! 2.2.3 e o 2.2.2. 2.2.3 e o 2.2.4. EP, o que é uma EP mesmo? Empresa pública. O que é uma SEM? Sociedades de Economia Mista. Professor, qual que é a semelhança entre, aliás, empresa pública, economia mista e empresa estatal? Tem diferença? Tem. Empresa estatal é um gênero. E, por exemplo, aqui a empresa pública e a economia mista representam, por exemplo, duas categorias. Empresa estatal é um gênero. E, por exemplo, aqui a empresa pública e a economia mista representam lá duas categorias, ok? Muito do que eu falei para a autarquia e para a fundação pública também se aplica aqui para as estatais, EPs e SENs. São entidades que integram a administração pública indireta, têm personalidade jurídica própria, não são subordinadas aos entes centrais, no máximo o quê? Vigiadas. Semelhanças entre ambas. Vamos lá, gente. Quais são as semelhanças entre as EPs e as SENs? Primeira semelhança, previsão. Artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Outra semelhança. A criação não se dá por lei não, tá? A criação é apenas o quê? É autorizada, criação é autorizada
por lei específica ordinária. Criação autorizada por lei específica ordinária. Legal. Quando que elas nascem? Quando você registra. Se for o estatuto, você registra no cartório. Se for um contrato, um contrato social, na junta comercial, tá? A lei específica ordinária só autoriza a criação quando que ela nasce, quando você registra. Se for o estatuto, cartório. Contrato social, na junta comercial. Legal. Outras semelhanças, ó. Elas podem exercer, dentre duas, uma atividade. Ou podem exercer uma atividade econômica ou prestar um serviço público. Empresa pública, mesmo esquema. Atividade econômica ou também prestar um serviço público. Exemplo aqui, ó. Caixa Econômica é uma empresa pública que exerce uma atividade econômica. Legal. É um banco público, né? Não se esqueça que o Estado só exerce uma atividade econômica porque há interesse público. Por exemplo, aqui, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa pública que presta serviço público. Exemplo aqui, o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista federal que exerce uma atividade econômica. E, por exemplo, aqui, ó, a Eletrobras, né, que estão loucos aí para privatizá-la, é uma economia mista aí que presta um serviço público. Se for uma estatal que exercer uma atividade econômica, por exemplo, a Caixa e o Banco do Brasil, pode gabaritar na fé. Elas têm um regime privado, Perderão as prerrogativas e manterão as sujeições. Legal, agora cuidado, hein? Se for uma estatal que prestar um serviço público, por exemplo, Correios, por exemplo, Eletrobras, os tribunais têm entendido o quê? Que o regime é híbrido. Por que híbrido? Porque o fato de elas prestarem um serviço público as aproximaria um pouquinho mais do regime público. Elas ficariam com um pé no regime público e um pé no privado, ok? Na verdade, estatal que prestar um serviço público, elas conservariam três prerrogativas do regime público. Elas conservariam três prerrogativas do regime público. Que prerrogativas? Imunidade tributária, não pagam impostos. Legal. Os bens são impenhoráveis e não se sujeitam à falência. EP e SEM que prestarem um serviço público, regime híbrido, conservam três prerrogativas. Não pagam impostos, bens impenhoráveis e não se sujeitam à falência. Mas, professor, na questão aqui nas alternativas, a banca até especifica que é uma estatal que presta um serviço público. Só que eu não tenho aqui nenhuma alternativa com regime híbrido. Só tem regime público ou privado. O que eu faço? Eu chamo o fiscal? Não, gente. Se a banca não especificar, aliás, se a banca especificar que é uma estatal que presta serviço público, só que não tem regime híbrido, só regime público e o privado, coloque regime privado, regime público jamais, tá? No máximo regime híbrido para aquela que prestar um serviço público. Não rolou regime privado para estatal, regime público jamais. Outra semelhança, Aqui nas estatais, o pessoal que trabalha, eles são os empregados públicos. Eles não exercem cargo, exercem empregos públicos permanentes, desde que aprovados em concurso público. Empregados públicos regidos pela CLT. Relação contratual. São contratados para trabalhar para a administração pública, desde que aprovados em concurso público. E cuidado, hein? Súmula 390 do TST. Súmula 390 do Tribunal Superior do Trabalho. Empregado público de economia mista, empresa pública, mesmo que aprovado em concurso público, mesmo que tenha passado pelo crivo do concurso público, não tem instabilidade, hein? Cuidado. Venham comigo, gente, o ápice da aula. O que mais cai em prova? As bancas têm uma tara sexual por isso. Quais são as diferenças entre as empresas públicas e as economias mistas? Vamos lá, gente. Quais são as diferenças entre as empresas públicas e as economias mistas? Muito bem. E só um toque importante, porque as últimas diferenças, as duas últimas, somente para as federais, tá? Só se aplicam aí para as EPs e SEM federais. Legal. Vamos colocar aqui então empresa pública, economia mista. Primeira diferença, gente, o capital, né? O capital de uma empresa pública é 100% público, não há capital privado, 100% público. Não é que tem que vir 100% daquele ente central, 100% público. De repente metade vem da União, metade vem do município, ou sei lá, metade vem da União, a outra metade vem de uma autarquia, tem que ser 100% público. Por exemplo, aqui a Caixa Econômica. Economia mista tem capital misto, né, público e privado. Só que a maioria do capital votante, ele é o público, né, gente? Ó, maioria do capital votante é público.
Professor, só para relembrar mesmo, quais são as ações numa sociedade empresária que dão direito a voto? Ações ordinárias. Ações ordinárias. 50% mais uma cota das ações ordinárias na economia mista pertencerão ao Estado, porque dão direito a voto. E a gestão também é pública, tá? Legal. Outra diferença é o modelo societário. Vamos lá, gente. Modelo societário. Modelo societário. A empresa pública admite que qualquer modelo societário, SA, limitada, unipessoal, qualquer modelo societário. A economia mista será sempre uma sociedade anônima. Legal? Tem muito candidato que vem em prova assim, ó, SA e já gabarita economia mista. Tá errado, hein, gente? A empresa pública admite qualquer modelo, inclusive SA. Agora, a economia mista será sempre uma SA. Na verdade, o que vai diferenciá-las mesmo é o capital. Terceira e quarta diferenças apenas para as federais, tá? Não se aplica às estaduais nem às municipais. Foro judicial. Foro judicial, conforme lá o artigo 109, inciso 1 da Constituição de 88. Gente, tem ação judicial proposta ou contra uma empresa pública federal, por exemplo, a Caixa Econômica. Qual que é o foro competente para processá-la e julgá-la? Justiça Federal, né? Salvo aí as competências das justiças especializadas. Aqui é no que tange lá a justiça comum. Agora aqui, ó, ação proposta ou contra uma economia mista federal, por exemplo, o Banco do Brasil, quem é que julga isso? Justiça estadual, lógico, aqui no âmbito da justiça comum. Beleza? Exceção, gente, exceção aqui, duas ações, tá? Que ainda assim quem julga é a Justiça Federal. Exceções. Mandado de segurança, o MS e o habeas data. Então espera um pouquinho, você entende então, professor. Ação judicial em que for autora ou réu uma empresa pública federal, no âmbito da justiça comum, quem julga? Justiça Federal. Ação judicial que for ré ou autor uma economia mista federal, quem julga? Justiça Estadual. Exceções, mandado de segurança e habeas data, que ainda assim quem julga é a Justiça Federal. Beleza? Quarta diferença é a competência aqui da Polícia Judiciária. Competência da Polícia Judiciária. Consoante lá o artigo 144 da Constituição Federal. Artigo 144 aqui da Carta Magna da Constituição Federal. Vamos lá, gente, ó. Infração penal contra uma empresa pública federal, por exemplo, Correios, quem investiga? Departamento de Polícia Federal, né, que é o órgão aí de Polícia Judiciária da União. E infração penal praticado contra o patrimônio aqui de uma economia mista federal, por exemplo, Banco do Brasil, quem investiga? Departamento de Polícia Civil, que é estadual ou distrital. Ok? Cuidado, cuidado, hein, gente. Infração penal contra os Correios, empresa pública federal, DPF. Agora, infração penal contra uma agência franqueada dos Correios, prejuízo para o particular que investiga, DPC, é a civil. Mesma sorte aqui, ó. Infração penal contra a Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, quem investiga? É a Polícia Federal. Agora, infração penal contra uma agência lotérica, que é um contrato que o particular tem lá com a Caixa Econômica, é prejuízo para o particular, quem investiga é a Polícia Civil. Beleza? E só para fechar a conta aqui, vamos lá, gente, ó. Para fechar a conta, hein? Institutos da desconcentração administrativa, institutos da desconcentração administrativa e o instituto aqui da descentralização administrativa. Desconcentração e descentralização administrativa. Legal? Vamos lá então, gente. Desconcentração versus descentralização administrativa. São técnicas de distribuição de competência. São técnicas de distribuição de competência na administração pública. Técnicas de distribuição de competência na administração pública. Legal. O que seria uma desconcentração administrativa? É fácil. É quando a lei, dentro de uma única pessoa jurídica, a lei vai criando o quê? Vai criando órgãos públicos despersonalizados. É quando a lei, dentro de uma única pessoa jurídica, cria órgãos. De órgãos, criou um órgão despersonalizado numa única PJ, é uma desconcentração. Gente, tem, por exemplo, ó, temos aqui a União. União, ente central que representa interesses nacionais, pessoa jurídica.
Temos aqui, por exemplo, o Poder Executivo, que a princípio detém toda a competência. Aliás, temos aqui o Poder Executivo, né, chefiado por que órgão? Pela Presidência da República, que a princípio é o órgão que detém toda a competência do Poder Executivo. A lei vai criando ministérios, buscando uma especialização do Poder Executivo na União. Ministério da Educação, Ministério da Fazenda. Gente, quando a lei vai criando órgãos numa única PJ, do centro para a periferia, é uma desconcentração. Imaginemos que a lei extinga os órgãos, extinguiu aqui o MEC e o MF, e a competência voltou para o órgão originário, Presidência da República. Nome disso, ó, concentração. Desconcentração ou concentração, esses fenômenos se dão numa única PJ. Criação de órgãos numa única PJ, distribuição de competência do centro para a periferia, desconcentração. Extinção de órgãos numa única PJ, competência da periferia para o centro, é uma concentração. Fragmentação de competências, você cria pedacinhos, cria órgãos, fragmentação, desconcentra. Desfragmentação de competências, você une, é uma concentração. Super fácil, legal. Descentralização, gente, descentralização, aqui a lei, aqui a lei, né, ou até mesmo o contrato, enfim, aqui é conferida a competência a outra pessoa jurídica. Na descentralização, a lei retira, por exemplo, competências de uma PJ e confere a outra. A lei retira competências de uma pessoa jurídica e confere a outra. Descentralização. Entidade. A lei confere competência a uma entidade com personalidade jurídica própria. Por exemplo, ó, quando a lei cria a autarquia UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, retira competências da União, né, aqui do MEC, que é um órgão da União, e confere a UFSC. É uma descentralização. Imaginemos que a autarquia UFSC seja extinta e a competência volte para a União. É uma centralização. Descentralização, centralização, sempre temos duas pessoas jurídicas. E desconcentração e concentração no âmbito de apenas uma PJ. Legal? Pergunta de prova, candidato. Você vislumbra a possibilidade de ocorrer uma desconcentração na descentralização? Fudeu. Não, fudeu nada. Desconcentração da descentralização é possível sim. Vamos lá, gente, ó, vamos lá. Venha comigo aqui, ó. A Universidade Federal de Santa Catarina em relação à União é fruto de uma descentralização. E quando são criados departamentos na Universidade Federal de Santa Catarina, aqui na autarquia UFSC, ó, Departamento de Ciências Jurídicas, Departamento de Biologia, Departamento aqui de Artes Cênicas, dentro aqui da UFSC é uma desconcentração. Então é totalmente cabível uma desconcentração que advém de uma descentralização. Calma lá então, deixa eu ver se eu entendi, professor. Então quer dizer que os órgãos públicos, eu também os encontro nas entidades que integram a administração pública indireta? Lógico. Temos órgãos que integram os entes centrais, órgãos da União, órgãos estaduais e órgãos municipais, e também temos órgãos que integram as entidades que integram a administração pública indireta. Por exemplo, ó, departamentos de uma autarquia são órgãos da autarquia. Beleza? Vamos aproveitar o gancho aqui, ó, resolver algumas questões sobre os temas em questão. Vamos lá então, uma questãozinha aqui. Lararará. Vamos lá. Bacana. Muito bem, questãozinha aqui, vamos lá. A organização da administração pública federal distingue a administração direta da indireta. São exemplos de integrantes da administração direta e da indireta, respectivamente. Então, na verdade, aqui a banca, que era um órgão e uma entidade pública. Presidência e ministério, não, porque aqui é administração direta e direta, né? São órgãos aqui da União. Ministério é um órgão da administração direta, beleza. E a empresa pública é uma entidade da administração pública indireta, e é a B que nos interessa, um órgão da União e uma entidade aqui da administração pública indireta. A autarquia é uma economia mista, são duas entidades que integram indireta, a autarquia é uma entidade que integra indireta, e a empresa privada que tem a concessão para prestar um serviço público nem integra a administração pública. Fundação pública integra a administração pública indireta e a fundação privada nem integra a administração pública. Deixa eu ver se tem outra boa aqui. Lararará. Vamos lá então. Deixa eu ver se tem mais alguma boa aqui. Calma lá, vamos lá. Deixa eu ver se tem alguma boa. Essa aqui é boa, ó. Não integra a administração pública indireta. Não integra. Autarquia e fundação pública integra, não interessa. Ministério Público e Defensoria Pública são órgãos dos entes centrais, né, União ou Estados. Realmente, eles não integram a administração pública indireta, são órgãos do ente central
MP eu tenho onde? Ou na União, ou no Estado, ou no DF. E Defensoria Pública temos também da União e do Estado ou do DF. Municípios não temos nem MP nem Defensoria Pública, né? Mas realmente aqui são órgãos da União ou dos Estados. Fundação pública e empresa pública integram indireta, economia mista e autarquia integram, empresa pública e economia mista integram, ou seja, é a B que nos interessa. Beleza? Para por aqui então, para por aqui, volta pra cá. Beijo no coração, muita paz, até a próxima aula. Valeu!